Então, você é Érico, um amigo de quantos anos, hein? Pelo menos 25, né? Mais um pouquinho, né? Acho que pelo menos 25, mais uns 3 para trás, né? 28. Não sei, mais ou menos. Quase 30 anos já. É. E já fizemos muita coisa junto, já passamos por muita coisa junto, mas eu queria agora ouvir do Érico como a literatura chegou a ele ou ele chegou à literatura, como é que foi isso? Olha, eu posso fazer uma proposta? Pode. Propor uma inversão? Pode. Posso responder a um poema anterior do Tiago Melo com uma música? Pode. E aí eu entro com a Sim, explicação? Claro. Você disse que o poema tem muitas coisas, eu posso dizer a você que o poema pode conter tudo, e essa música vai explicar isso. O poema tem fome e de tudo ele come, tem sede de fato, ele é sonho, ele é ato. Ele é bicho do mato, senhor do palácio e cachorro de estrada. Mas o poema tem raça, na alcova ou na praça. O poema é de graça. O poema tem fé que balançou estaca, é geleia de pança e é gume de faca. O poema tem sonho e tem vida que rala, ele ama e abandona, ele é macho e mulher. O poema é e não é. O poema tem beijos de fel e fumaça, mentira que assusta e verdade que embaça. O poema é o rei, o palhaço e a massa. Tatuados seus versos na carapaça, ele é saber e pirraça, é justiça e trapaça, ele é triste e tem graça. O poema tem sonho, o poema tem braço, o poema tem nervo, o poema tem pele, o poema tem boca, o poema tem sede, o poema tem fome, o poema tem nome, o poema tem fome e essa fome tem nome. O poema é o homem, o poema é o homem, o poema é o homem, o poema é. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, se tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera foi tua companheira inseparável. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus amigos nasceram campeões em tudo. E eu, somente eu, vilíssimo no sentido mais mesquinho da vileza. O poema é o homem, o poema é o homem, o poema é o homem, o poema é. Sempre é arriscado começar justo com essa. Além do seu poema,
Você introduziu mais dois aí, né? Mais dois excertos, né? Mais dois, três. Acho que 3, não é o Raimundo Corrêa, não, tem o Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos, e eu me esqueço sempre do nome do Sacora, que espumador que mora na alva e destrói cada ilusão que nasce, tudo que devora Bom, eu sei fazendo a música, chega na hora de recitar. Mas isso é verdade, que o poema, no final das contas, óbvio, você pode fazer riminhas, você pode ler como se fossem rimas, né? Mas quando a literatura exige de você, né? Quando você realmente se entrega à literatura, a literatura é necessária, quando a arte é necessária, ela tem um pedaço de você, ela significa. Se ela não significa, eu não vou fazer literatura, mas essa é a questão fundamental. Quando ela significa algo para você, você não consegue viver sem ela. Ela exige que você a pratique. Ela exige isso de você. E foi o que aconteceu comigo, que era a pergunta que você tinha feito. Né? Como é que a literatura, a arte literária, as artes apareceram na minha vida? Né? Como todo mundo, como todos vocês, ninguém nasce poeta. Né? Castro Alves não nasceu poeta, nasceu um neném, não nasceu romântico. A gente, ao invés de falar, nós estamos em pleno mar, dúvida no espaço, brinco no ar, ninguém nasce só recitando versos. Né? E eu fui engenheiro, fui fazer física. Minha atração era por coisas mecânicas, por ficção científica, era isso que eu ia fazer. Né? Mas, não obstante isso, eu sempre tive leitura dentro de casa, leitores dentro de casa, livros dentro de casa. Nunca fui obrigado a isso, mas eu tinha cumplicidades, tinha cúmplices, tinha as histórias sendo contadas, tinham as palavras sendo evocadas. Né? E isso é muito raro, né? Ainda mais hoje em dia. Mas eu tinha essas cumplicidades. E mesmo assim, vejam vocês, eu fui fazer engenharia. E o curioso é que eu fui fazer engenharia justamente porque eu tinha isso dentro de casa. Aliás, eu fui fazer física. Era uma coisa curiosa. Eu dizia que, não, literatura, letras, filosofia, eu posso aprender sozinho. Então, eu vou aprender alguma coisa que eu não posso aprender sozinho. Vou aprender outra coisa. Mas é fundamental que você tenha cumplicidades para você desenvolver o gosto por uma determinada arte. Se você não tem essa cumplicidade dentro de casa, vá procurar num amigo, vá procurar nas rodas de leituras, vá procurar hoje em dia na própria internet. Existem pessoas. Eu fiz uma pesquisa, eu sou professor universitário, eu passei 15 anos pesquisando formação de leitores. Né? Não existe um poeta, um escritor, uma pessoa que tenha desenvolvido o seu gosto pela literatura e seu trabalho com a literatura, que não tenha tido pelo menos um cúmplice leitor, um cúmplice modelo. Possa ter sido um professor, pode ter sido um tio, um amigo, um bibliotecário. Há sempre a influência de uma pessoa, há sempre a influência de alguma conquista afetiva que faz com que essa pessoa se ligue a essa literatura. No meu caso, quando eu era pequeno, foi minha avó. É uma coisa muito curiosa. A minha avó não conseguia me fazer dormir. É muito comum hoje em dia você dizer que todo mundo é TDAH, mas eu era mesmo. Era um maluquinho, ficar pulando de um lado para o outro. E ela me segurava e tentava ficar lendo coisas para mim. E o primeiro poema que ela leu foi Augusto dos Anjos. Está explicado. Está explicado. E foi o vez, ninguém assistiu ao formidável enterro da última quimera. Só que não foi esse que eu decorei, não. O que eu decorei foi o Monólogo de uma Sombra. Eu não entendia nada, mas eu decorei. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, lava do caos telúrico, procede da escuridão do cosmo segredo, da substância de todas as substâncias. Calma, pô. Você não é punk, não punk rock. Cara, você imagina um garotinho de 6 anos de idade falando isso no meio da sala. Vai parecer filme de terror, tipo Annabelle, Chuck, alguma coisa assim. Uma coisa horrível. Mas o que acontecia com isso? A gente estava conversando lá no camarim sobre esse negócio dos livros, né? De ter vergonha de ler ou de fazer poesia e tudo mais. Quando você, pelo menos na minha época, quando você era adolescente,
homem descobrindo a vida, né? Eu descobri também a poesia através de um poema do Manuel Bandeira, que era O Bicho. E aquilo tinha a ver tanto com a minha vida, né, que eu comecei a ler poesia. Eu só li a poesia através desse poema de Manuel Bandeira, que ele fala que o bicho não é um homem, não é um cão, não é um gato, não é um rato, que o bicho é um homem que estava catando comida no lixo, né, para comer, né? E, de certa forma, isso tinha a ver com a minha vida do subúrbio. Então, mas eu tinha vergonha, né, de mostrar que eu gostava daquilo e que comecei a escrever também um pouco por causa daquilo. Eu disse, pô, minha realidade também parece com isso que eu li, e esse cara aí tem livros e tal, não sei o quê, bababá. Eu acho que é por causa disso. Essa vergonha veio da própria sociedade, que a princípio não é leitora, mas você não sabe se ela não é leitora, se você também não se mostra, porque ela também tem vergonha de se mostrar, né? O único jeito que você tem para fazer isso é você não ter vergonha, ou então você esconder a sua vergonha e continuar fazendo. A transgressão está aí para isso. Ou você transgride às claras, ou você transgride escondido. Eu não tinha vergonha nenhuma de ler. Então, eu podia não estar entendendo, podia estar fazendo uma superinterpretação completamente louca, ou não estar entendendo absolutamente nada, mas eu não deixava de ler por causa disso. Mas uma coisa importante é a seguinte, que eu fui fazer engenharia. Ou seja, de certa forma, eu só fui voltar à literatura mesmo depois dos 24 anos de idade. Então, eu sou um cara vamos dizer assim, de formação técnica tardia. Eu aprendi outro, mas formação vamos dizer assim, das outras formas literárias, das narrativas, das imagens, de outros componentes que existem na literatura, mas que existem na vida, eu peguei de outras formas.